Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Quinta-feira, 28 de janeiro de 2010. Após passar a madrugada internado no hospital de Recife por causa de uma crise de hipertensão, o presidente Lula recebe alta médica e já se recupera em casa em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. A viagem de Lula ao Fórum de Davos, na Suíça, foi cancelada. Ele será apresentado representado pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. De acordo com o cardiologista Roberto Calil Filho, o presidente Lula está bem, mas muito cansado. Lula teve um aumento de pressão arterial ontem à noite que foi controlado com remédios. O presidente estava em Recife, dentro da aeronave que o levaria a Davos, na Suíça, quando o médico detectou o quadro de crise hipertensiva. Lula fará exames para uma avaliação médica geral nos próximos dias. Os compromissos oficiais estão cancelados até domingo. A agenda deve ser retomada na segunda-feira. Pesquisa divulgada hoje pela Associação Nacional de Transportes Públicos mostra uma realidade diferente da verificada nas ruas. A pesquisa mediu a percepção da população sobre vários tipos de locomoção. O percentual dos que classificaram o serviço dos ônibus municipais como bom ou excelente subiu de 40% para 50% no último ano. O índice dos que consideraram o serviço ruim ou péssimo caiu de 30% para 26%. É uma tendência, talvez, de um usuário mais frequente a ser um pouco mais crítico com relação à opinião. Mas a gente traçou a opinião da população como um todo em relação à imagem dos transportes coletivos. Segundo a pesquisa, a percepção dos passageiros com relação aos serviços do metrô e dos trens da CPTM também melhorou. Já nas ruas, a versão é bem diferente. O cidadão dá notas baixas para o transporte público. 7. Não sei se. Entre as melhorias recomendadas pela população estão o aumento do número de linhas de trem e metrô, além dos corredores de ônibus. Sobe para 65 o número de mortos pelas chuvas em São Paulo desde o dia 1º de dezembro do ano passado. Mais um homem morreu na cidade de Cunha, a 231 quilômetros da capital, vítima da cheia do rio Itagabiroba. Os meteorologistas garantem que o tempo vai mudar nos próximos dias com pancadas de chuva menos frequentes e mais rápidas. Temperatura em elevação. A capital paulista amanhece nesta sexta-feira com sol entre muitas nuvens. Conforme as horas passam, a temperatura aumenta. Chove a partir da tarde. De sábado a domingo, o paulistano terá manhãs ensolaradas com direito a céu azul. As nuvens aumentam ao longo do dia e para o fim de tarde são previstas pancadas rápidas de chuva em pontos isolados, as famosas chuvas de verão. Nos próximos 4 dias, a temperatura vai variar de 20 a 33 graus. A virada paulista 2010 já tem data marcada, 22 e 23 de maio, com um orçamento de 6,5 milhões de reais. A 4ª edição do evento deve contar com mais de 700 atrações em 29 cidades do interior e do litoral. A expectativa de público é de 1.200.000 pessoas. A 4ª edição da Virada Paulista está agendada para os dias 22 e 23 de maio. A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo investiu em atrações internacionais como a cantora Cat Power. Assim como a Virada Cultural da capital, o evento no interior e no litoral reúne atrações gratuitas de música, teatro, dança, cinema e outras atividades artísticas ao longo de 24 horas, entre sábado e domingo. Os Titãs estão entre as atrações musicais brasileiras confirmadas. Elba Ramalho também canta para os paulistas. Assim como os Paralamas do Sucesso. A vida já não é mais vida, no caos ninguém é cidadão, as promessas foram esquecidas. E a seguir, detentos das Filipinas fazem nova dança em homenagem a Michael Jackson. All I wanna say is that they don't need